E qual o momento que foi a conversão? Foi nesse momento. Eu estudava, eu estava no colégio, no primeiro ano, na segunda vez do primeiro ano do colégio. Primeiro ano eu me perdi por causa de bebida, matava a aula, tudo, perdi o ano. O segundo ano eu perdi também, mas foi na metade do ano daquele lá, foi quando eu conheci Jesus. Como que foi isso? Naquele ano eu conheci uma pessoa, o Sérgio. Ele veio estudar comigo no primeiro ano. Ou seja, o Sérgio nunca repetiu de ano, mas eu já era repetente. Ou seja, o Sérgio é bem mais novo que eu. E quando ele me conheceu, eu não gostava dele, porque eu detestava a igreja. Eu odiava padre. Posso falar uma palavra aqui? Não tem problema. Não. Padre, para mim, era tudo viado. Era tudo, para mim, e o Papa, primeiro, eu falava, eu era muito ruim. O Papa é um grande viadão, eu falava. É o viadão de branco. Era isso que eu falava. Eu tenho que falar assim, para vocês entenderem quem era eu. Claro. Eu não gostava de pastor. Eu já bati num pastor. Você bateu em todo mundo? Já bati num pastor porque ele era muito chato. Ele ficava pregando lá na praça, onde eu jogava videogame. Um dia me encheu o saco e enfia a mão na orelha dele, cara. A gente dá risada, mas... Enfia a mão na orelha, porque me cansou que ele ficava pregando. É que a gente olha pra essa pessoa hoje, a gente imagina essa pessoa. Ô, cara chato, isso. Eu achava ele chato, tadinho. Ele era um profeta, irmão. Pois bate mesmo, e tô nem aí. Caiu no chão, cara, tal. Deus, você é louco, você bateu no evangélico, não sei quem que falou lá. Eu não mato ele porque eu não tô afim. Porque eu não gostava de igreja, eu detestava. E eu tinha a primeira comunhão, eu tinha crisma, eu era batizado, mas eu desviei. Sim. E aí, cara, o Sérgio, ele era de grupo de jovens. E aí que tinha uma coisa no Sérgio que me irritava. O que era? Ele andava com um terço na mão. Sim. Ô, irmão, como aquilo me deixava com raiva. E eu era aquele cara, eu sou muito inteligente, graças a Deus. É um dom que Deus me deu, a inteligência. E eu não gostava de estudar, nunca gostei de estudar. E eu tirava nota alta, cara. Eu ia bem por quê? Porque eu prestava atenção na aula e entendia. E o Sérgio, ele tinha que estudar muito, ele tinha dificuldade. E já era mais lento. Entendi. E aí, um dia ele fazendo a prova com o terço na mão, eu fui tirar onda com ele. Eu estudava numa sala, numa carteira, e o Sérgio um pouco mais pra frente, umas 3 carteiras pra frente, da fileira do lado. E no meio era aquele corredor central da sala de aula, que dava pra mesa do professor. E eu olhando lá, tava, que trouxa, né? Aí eu falei, ô trouxa, por que você faz. Não adianta você fazer prova com o terço na mão. Fui tirar sarro dele, né? Deus não vai te ajudar por causa disso. Ele falou, mas eu não tô pedindo pra Deus me ajudar. Isso aqui é pra Nossa Senhora me dar calma, que eu preciso tirar a nota, que eu fiquei com vermelha na outra prova. E eu tinha tirado azul. Sabe, essa prova aqui é mó baba, mano. Você que é burro mesmo. Eu era muito ruim, mano. Prova, entregamos. Voltou a prova com as notas. Ele tirou B e eu tirei D. Tirei vermelha. Fiquei puto, mano. Eu vou tirar vermelho logo em física. E outro, o professor Guto bebia comigo. A gente era amigo de beber, velho. Bebia junto lá na padaria perto da escola. Ele era professor de física. Professor de física. Ele era muito gente boa. Era o melhor professor que tinha na escola. Todo mundo bebia com ele. Aí aquela coisa. Aí o Sérgio começou a me chamar para ir pra igreja. Ô, vamos conhecer meu grupo de jovens? Eu falava, vai se ferrar, mano. Grupo de jovens, que eu detesto a igreja. E ele me chamava. E me chamava. E toda hora me chamava. Mano, cara chato, velho. Eu não vou. Eu não quero ir pra igreja. Eu detesto a igreja. E aí a gente foi se aproximando. Fomos conversando. E eu vi ele rezando o texto no intervalo, irmão. E eu era sempre isolado, sozinho, não tinha amigo. Um ou outro que conversava comigo. E um dia eu vi de longe o Sérgio encostado no muro da escola, assim, com o terço na mão. Eu tô arrepiado de lembrar da cena. Eu sempre... Geralmente, dificilmente eu não choro com aquela cena. Porque ali eu vi um santo. E aí eu falei, mano, por que você fica lá? Aí ele falou assim, eu tô rezando por você, cara. Você não precisa rezar por mim, eu não vou pra igreja. Você vai pra igreja. Deus tem um propósito na tua vida. E começou a pregar pra mim. Aí foi o grande dia. Teve um dia que nós tínhamos uma prova de matemática, eu não podia perder aquela prova, senão eu ia reprovar. Tanto que eu reprovei e perdi o ano, né? Sim. Eu entrei bêbado, por quê? Porque eu fui pro jogo do Corinthians, não fui pro jogo do Corinthians, que era pra mim ter ido, e apostamos no jogo, que o Corinthians ganharia do Palmeiras. E o Palmeiras ganhou. E eu tinha apostado meia dúzia de cerveja. Né? Não, o Corinthians ganhou, porque eu ganhei a aposta. Certo. E aí tinha uma padaria perto da escola, que hoje é um mercadinho, tem ali onde é o Nagumo, o supermercado Nagumo, era em frente. E aí os caras me deixaram bebendo sozinho lá, irmão. E fiquei, porque ninguém gostava de beber comigo. Eu era desprezível mesmo, e eu bebia 6 garrafas de cerveja, era Antártica ainda. Vou fazer uma propaganda, né? Que era a que eu mais gostava, porque meu pai bebia Antártica. E aí eu entrei bebaço pra escola, irmão.
bêbado, travado. Aí entrei na sala assim, travado assim, era a hora da prova, e eu querendo vomitar, cara. Aí vi a professora Silvana, uma santa, um amor de pessoa. Magrinha, alta, não me deu até hoje de óculos, sem cabelo curto. Ela entregando a prova, na hora que ela foi entregar minha prova, falou, Denil, você tá bem? Quando ela perguntou se eu tô bem, eu vomitei nela, irmão. Nossa. Eu lavei ela aqui a perna assim, ó, aquela um pouquinho alta, e o pé dela. Aí, cara, foi uma vergonha, todo mundo começou a rir da minha cara, o bêbado, não sei o que lá, tira esse lixo daqui, esse cara é um lixo, começaram a me xingar. Aí o Sérgio, cara, com muita calma levantou, falei, vem cá, irmão, vamos lá, vou te levar pro banheiro. Me levou pro banheiro, me carregou, me levou até o banheiro, me ajudou a me limpar e tal. Aí, né, pra variar, né, fui pra casa. Ele me levou até em casa, irmão. O Sérgio me levou até em casa, aquele dia ele perdeu a prova, só que a professora deu outra prova pra ele, pra mim não deu. Aí eu acabei perdendo aquele ano. E aí foi aquela luta do Sérgio para me levar para a igreja. E aí foi em mês de junho. Eu lembro muito louco isso, cara. Eu lembro da data, 22 de junho de 1994. Só que um fim de semana antes, 2 fins de semana antes, era jogo do Corinthians e Santos, no Morumbi. E eu ia para esse jogo. Só que fazia 2 anos que eu não via meu pai. Meu pai já tinha ido pra casa, ido embora de casa quando eu tinha 14 anos. Ele se separou da sua mãe. Me separou da minha mãe, porque ele batia na minha mãe. Minha mãe não aguentava mais. E morava sozinho? Morava só eu, minha mãe e meus irmãos. E ele foi morar sozinho no Jardim Irene. Tanto que quando eu trabalhei com meu pai, que eu contei, que eu era ajudante dele, ele já era separado, ele morava em 2 cômodos do Jardim Irene. Meu pai pegava casa para reformar. Ele era muito bom. Meu pai era bom demais. Uma casa velha, se ele deixava um castelo. E aí meu primo Herbert trabalhava com ele. Era ajudante. Só que ele só pagava meu primo, nunca me pagava. Mas tá tudo certo. Eu já perdoei ele. Aí, cara, nesse jogo, fazia 2 anos que eu não via meu pai. Essa talvez seja uma das partes mais tristes da minha vida. Sim. Talvez mais triste de quando eu perdi o meu pai. Nesse dia, eu estava atrasado pro jogo. E a gente descia, eu descia pra Vila Luzita, lá tinha um bar chamado 007, que é onde a gente entrava pra tomar pinga pra ir pro jogo. Então a gente ia em 4, 5 caras. É tipo um esquenta, né? É um esquenta pra ir pro jogo, pra contar com a Gaviões do ABC, na Perimetral, porque a gente ia de ônibus com eles. Mas geralmente a gente sempre perdia o ônibus, a gente ia de trem, metrô mesmo. Tanto que foi assim. Como eu tava atrasado, eu tava descendo, e como eu falei, era uma rua ainda, não é uma praça como era hoje. Tinha um mendigo na escadaria da igreja, deitado. Todo barbudão assim e tal, maltrapilho. E aí, quando eu vi, ele me viu e eu olhei pra ele, ele sorriu pra mim. E se levantou, né, mano? E alegre, sabe? Alegre quando alguém te vê assim, dá um sorriso. Felicidade. Eu olhei pra aquele cara assim, tipo, foi chegando mais perto. Eu falei, caraca, mano. É meu pai, mano. Caramba. Meu pai é mendigo, irmão. Meu pai tá vivendo como mendigo na rua. Eu não tô acreditando nisso. Ali foi a chave da minha conversão. Sim. Quando eu cheguei, fui chegando perto dele, ele ficou tão feliz que ele queria me abraçar. Tipo, ele veio ao meu encontro, pô, meu negão, ele chamava de meu negão. Sim. E eu era um queridão dele. Não que não gostava dos meus irmãos, não, pelo amor de Deus, meus irmãos sabem disso. É que eu era mais próximo do meu pai. Sim. Eu pescava com meu pai, eu aprendi a pescar com meu pai, aprendi a soltar pipa com meu pai. Filme na hora, né? Passa um filme, meu pai sempre investiu em mim, porque eu fui o primeiro filho homem dele. Sim. E o Igor sempre vinha no meu embalo. E meu pai via aquilo, que o Igor se espelhava em mim. Né? Graças a Deus não espelhou nas coisas ruins, né? E assim, cara, ele, na hora que ele foi, ele pensou, eu vou dar um abraço no meu filho, né, mano? 2 anos que eu não vejo meu negão. Só que os caras me chamaram do outro lado. Vambora, índio. Meu apelido era índio com os caras. Porque eu parecia um índio com o cabelo, né? Meu cabelo era comprido, mas ele era armado, ele crescia pra cima. Sim. E aí eu fiquei com vergonha, porque tinha uma mina lá que eu gostava, tinha vergonha da mina e tal. E eu fiquei com vergonha do meu pai. O que eu fiz? Eu ignorei, fingi que não vi. Caramba. E atravessei a rua e fiquei olhando pra ele assim, ele ficou olhando pra mim, aquele sorriso dele ficou triste, cara. Foi fechando, Morreu né? na hora. Morreu, e ele começou a chorar, brother. Pela segunda vez você vê que seu pai chorou. Chorou por causa de mim. E eu fui embora, cara, ó, e aí fui fica até arrepiado, porque aí é difícil. Mas passa a brisa ali na hora ali? Passa, irmão, porque você... Olha, sinceramente, eu não vou mentir, eu não senti nada, cara. Eu senti vergonha. Sim. Hoje eu tenho raiva de mim, hoje eu fico triste. Mas na hora ali eu não posso mentir. Eu senti vergonha. Porque eu era um bicho, cara. Eu era forgado pra caramba. Coração endurecido. Endurecido, né? Isso aí. Fomos pro jogo, irmão. Minha mãe nem sabia dessas coisas, cara. Tadinho, eu saí escondido. Fomos pro jogo,
O Santos ganhou do Corinthians de 4-1. 3 gols do Paulinho McLaren. Lembra do Paulinho McLaren? Você que é santista? Eu sou novo. Você é meio Nutella, né? Eu sou novo. Você, nem viúva do Pelé você é, né? Você é viúva do Neymar. É aí, cara, tomou de 4-1 e o gol do Corinthians foi feito pelo Ezequiel, meio de campo. Eu era fã dele porque meu pai gostava. Ah lá o Neguinho, olha o meu Neguinho, meu pai falava, que era o Ezequiel. O sonho do meu pai era conhecer o Neto e o Ezequiel. O Neto é o nosso ídolo, né? Sim. Porque a minha época do meu pai foi quando o Neto quebrou o jejum contra o São Paulo. De 94, eu vou lembrar da Copa. E o primeiro jogo que eu lembro, assim, do Santos, assim, eu sou de 86, né? Por isso eu tenho essa cara de novinho, mas eu nasci em 86. E o primeiro jogo que eu lembro do Santos, assim, foi em 95, a final contra o Botafogo, que roubaram nós. Que roubaram vocês lá. E né? ali eu lembro, né? Acabou de chegar 2 pessoas, você viu? Esses aí, eles manjam de futebol. Mas também nasceram na época de 60. Quem foi que fez o gol debaixo do gol ali, que estava impedido? Do Botafogo? Não vou lembrar, mas eu lembro que vem da semifinal. Ele fala que ele fez mais de 1000 gols. Túlio Maravilha. Isso. Foi o Túlio, né? Desde esse jogo eu lembro. Assim. Mas assim, na volta que foi. A volta foi, eu creio que foi o meu encontro com Jesus. Entendi. Ali. Que é o que eu cito, Atos capítulo 9, que é a viagem de Paulo para Damasco. Sim. Eu gosto de comparar a minha conversão, eu me identifico muito com essa passagem que tem a ver comigo. Que quando eu precisou acontecer uma coisa trágica para que ele tivesse um encontro com Jesus. Que ele fica cego e tal, né? Sim. Que ele encontra com Jesus em Damasco. E ele é recolhido na casa de um homem, né? De uma família onde chamam Ananias que oram por ele. E isso é interessante você estar falando também, para ver quem está passando, que às vezes não conhece um pouco da história. Paulo tá indo para Damasco para ir atrás. Para matar cristão. Para matar cristão. E eu fui pro estádio para brigar no estádio. E Paulo queria essa coisa. Nós tínhamos um esquema para pegar os caras do Palmeiras, a mancha. Sangue, né? A gente queria pegar a mancha lá na. Não tem nada a ver o caminho, né? Sim. Lá na Barra Funda, onde fica a sede deles. Sim. Vamos quebrar tudo, porque eles tinham quebrado a sede do ABC. Né? Aqui em Santo André, ali na General Glicério, eles quebraram lá, inclusive eu lembro, eles afogaram um corintiano com a cabeça dentro da privada. Graças a Deus não morreu. Era muito ódio. Né? E aí a treta foi para até lá em cima na passarela da Perimetral, que vocês devem conhecer, sim, onde tem a Igreja Universal, ali tem uma passarela ali, sim, tem um McDonald's ali. Sim. Quase que morreram, né? Enfim. Sim. Eu, graças a Deus, não estava envolvido nisso. E aí, nessa trajetória que Paulo vai, né? Veio o flecha de luz. Né? Exato. Que foi que eu chamo hoje do rojão de 12 tiros. Pra você. Tô arrepiado, irmão. Pra Paulo foi o minha história embaçada. Quando nós estávamos no trem, nós não rolou treta. Não tinha ninguém. Na volta nós estávamos uns 15 corintianos. Até mulher tinha 2 corintianas. Quando chegou em São Caetano, não sei de onde saíram, irmão. Tanto demônio de verde. Por isso chama a mancha verde. Sim. Aquela mancha, irmão, tomou conta do trem. Nossa. E quem não era corintiano vazou do trem. Tinha gente que pulou até a janela. E foi um pau, irmão, que nós tomamos. E aí o cara deu aquele estouro de 12 tiros. Que ele sabe de rojão? Sim. Que o último daquele tum. Aquele tum veio perto de mim e caí no chão. Foi, eu acho que até que me salvou. E nessa briga, nessa treta, até uma pessoa parece que morreu. Que não era nem torcedor. E aí o que acontece? Esse dia foi o flash de luz da minha vida. Foi quando eu acabei escapando, cara, eu nem me machuquei. Caramba, Denilson. Eu nem me machuquei, irmão. Eu fui pra casa, cheguei meio quieto, traumatizado, como sempre. Então, pra minha mãe era normal. O Denilson tá daquele jeito. O Denilson fechadão. E papapá. Então, é a mesma porcaria de sempre, né? Era vergonha, né? Da casa. Enfim, não conversava com ninguém. E aí, enfim. Então, pra eles era normal. Só que eles mal sabiam que eu tava, cara, com adrenalina. E eu chorei muito aquele dia dentro de casa. Pô, cheguei em casa, eu tô vivo, comecei a chorar, mano. Escondido e tal. E foi muito difícil. E aí, cara, quando passou isso, chegou na escola, o Sérgio veio de novo, mano. Cara, vamos pro grupo de jovens, irmão. Cara, quase que eu morri esse fim de semana. Como é que foi? Eu contei pro Sérgio. O Sérgio falou, vamos, cara, vamos pra igreja. Cara, vamos lá, mas como que é na igreja? A igreja é assim, assim. Aí eu vou ver, eu te falo. Quer dizer, eu já amoleci um pouco. Sim. Resistente ainda. Aí um dia eu no fliperama, como é que lugar marca a minha cabeça? Mesmo fliperama, passando uns jovens descendo, um monte de jovens, e um gordinho cabeludo tocando violão, que era o Adriano Marinho, o fofinho. Sim. Quem que vinha atrás? O Sérgio. E um monte de menina, cara. Quando eu no meio das meninas... Atenção, né? Calma. Quando eu vi no meio das meninas ali, quem que tava lá?
um ex-amor da minha vida, de criança, de 11 anos, que era a Ana Paula, cara. Era uma menina que eu era apaixonado quando criança. Cara, Ana Paula, velho. Eu não acredito. A Cris, que era a irmã dela, né? O Luciano, que era o irmão. Caramba, eles vão no grupo de jovens do Adriano e do Sérgio. Cara, vou lá. Juro, gente, eu fui lá por causa da Ana Paula. Houve uma intenção, né? Sabe? Aí o Sérgio chegou na escola. E aí, Sérgio, beleza? Beleza? Ô, vamos lá nesse grupo teu aí. Ué, que foi? Você resolveu aceitar? Eu vou. No dia que nós marcamos, ele esqueceu que era o famoso cenáculo com Maria que teve com o Padre Jonas, onde teve aqueles milagres que lotou o estádio do Morumbi. Vocês já ouviram essa história de renovação carismática? Sim. Foi nesse final de semana eu fui e não teve. E eu lá que não trouxe esperando o Sérgio na padaria do Davi, no Vila Suíça. E nada. Nada. Mano, fiquei louco, irmão. É. Fiquei louco, velho. Aí eu voltei pra cá, nunca mais eu apareço. Eu vou arrebentar esse cara, me deixou falando sozinho. Eu já não queria ir, né? Ô, chegou lá, mano, desculpa, tinha uma excursão, esqueci e tal. Pô, cara, me avisa, mas como que ele ia me avisar? Não tem WhatsApp naquela época. Sim, não tinha Ele essas não tinha coisas. telefone, não tinha nada, irmão. A gente era sinal de fumaça. Vocês estão ligados como que é? Sim, claro. E aí, o que aconteceu? Vamos nesse próximo final de semana? Eu falei, vamos. Aí eu marquei. Quando eu marquei, eu vi o Sérgio sentado na mureta, onde eu esperei ele aquele dia. Mano, só que aquele dia eu tava muito bêbado. Eu tinha bebido demais, mano. Aí eu vi ele de longe, assim, tal, descendo no T45, que era o ônibus, que ele era o ponto final. Ele não me viu descer, eu vi ele, não vou não, mano. Vou pra casa dormir. Vou me vingar dele pra ver como é bom. E fui pra casa. Não fui, cara. Olha só a dificuldade que foi pra ter uma experiência. Aí ele falou, irmão, fiquei te esperando lá. Falei, mano, não deu. Tá na balada, não fui. Vamos domingo que vem? Mano, o cara não desistia, velho. E ele sempre rezando o terço. Vamos, aí foi quando eu fui. Cheguei numa capelinha, Nossa Senhora de Fátima. Você já foi lá? Já fui. Mas você foi como tá bonita agora, né? Era só as paredes velhas, um salãozinho podre no fundo. Na hora que eu cheguei na portaria, assim, eu e o Sérgio, tinha um jovem loiro, um branquela, alemão mesmo, até o sobrenome dele é alemão, Gotochilic, né? O nome dele era Celso. Falou, e aí, jovem? Sorrindo pra mim. 10 para as 9 da manhã, cara, um cara feliz daquele, eu querendo morrer. E ele feliz, e eu bebaço, cara. Ele falou, seja bem-vindo, jovem. Em nome de Jesus. Jesus te ama e eu também. E deu um beijo no meu rosto, irmão. A acolhida, né? Aquilo converteu o Denilson Rufino.